E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje nós estamos aqui novamente para dar prosseguimento à nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Lembrando sempre de que vocês podem comprar tanto este volume verde aqui, como os outros volumes dessa coleção da história da filosofia, na edição de 7 volumes e na de 3 volumes, pelos links na descrição. Tá? Você comprando pelos links, sai o mesmo preço para vocês do que se vocês comprassem normalmente pela Amazon, mas eu ganho uma comissãozinha em cima disso, então vocês acabam me ajudando, vocês compram um livro e todo mundo sai feliz, é muito legal. Mas caso você não queira comprar os livros pelo link na descrição, vocês também podem apoiar o canal pelo Pix e pelo Apoia-se. Pelo Pix você pode doar uma quantia pontual a hora que você quiser, quanto você quiser. Mas você também pode apoiar mensalmente no Apoia-se. Nós já temos 6 apoiadores que são pessoas incríveis que permitem com que isso aqui continue funcionando e que eu tenha dinheiro para comprar esses livros que são bem caros. Inclusive, você provavelmente está assistindo isso aqui porque não tem dinheiro para comprar o livro, porque realmente não é um preço tão acessível assim. Apesar de eu recomendar que vocês comprem, eu sempre falo isso porque realmente é importante. Mas, de todo modo, como provavelmente é o caso, eu não posso fazer nada quanto a isso. E os nossos apoiadores são 6, mas 2 deles estão com a opçãozinha ali, o status do apoio privado. Então eu não vou falar o nome deles. Tá? Acho que é o que eles preferem. Então eu gostaria aqui de agradecer a esses 2 que estão com o nome privado, mas também agradecer ao Nivaldo Nunes, ao Pedro Barbosa, ao Pedro Henrique, ao Matheus Reis. Porque, gente, sério, obrigado. Obrigado. É importante demais apoiar o canal. Eu fico muito feliz de que vocês estejam fazendo isso. Okay? Então, meus abraços. Se você que está assistindo, que não é uma dessas pessoas, mas quer ser citado aqui também, ter seu nome nos agradecimentos, corre lá, é só clicar aí embaixo e fazer a sua doação. Qualquer valor acima de R$2 no Apoia-se. E bom, pessoal, hoje então a gente continua com a nossa resenha da história da filosofia do Reale. Nesse caso em específico, a gente vai entrar em mais um autor do mundo latino, do período da apologética, do período patrístico latino. Nós já falamos sobre os autores do momento grego, da patrística, já falamos deles em ordem cronológica, agora voltamos ao começo dos séculos, e agora continuamos falando sobre os autores latinos. No vídeo anterior, a gente já falou sobre Minúcio Félix, e um pouco sobre o que ele fala em seu diálogo Otávio, a crítica que ele faz aos filósofos pagãos e tudo mais. E também demos algumas características dos escritores latinos desse período. E hoje a gente vai falar também de um autor que, creio eu, seja mais importante, bem mais influente do que Minúcio Félix, e vai influenciar bastante os autores que se seguirão depois, que é Tertuliano. Tertuliano é um nome que é bem conhecido, até, salvo engano, é dele a frase segundo a qual o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Se não me engano, é dele. Tem cara de Eusébio de Cesareia também, eu não sei porquê, mas, enfim, provavelmente é o Tertuliano, eu tenho quase certeza disso. Bom, e é um autor muito importante também. Hoje a gente vai ver o porquê. Bom, o Reale começa falando o seguinte sobre o Tertuliano. A atitude polêmica em relação à filosofia, assumida por Quinto Setímio Florente Tertuliano, foi muito mais forte do que a do Minúcio Félix, autor visto no último vídeo. Nascido pouco depois da metade do século II em Cartago, tem como grande destaque suas obras O Apologético. Outras obras suas interessantes por vários aspectos são O Testemunho da Alma, contra os judeus, as prescrições contra os heréticos, contra Marcião, contra os valentinianos, o Tratado sobre a Alma, a Carne de Cristo e a Ressurreição da Carne, entre outras. E aí o Reale vai começar falando um pouco sobre o conteúdo dessa obra O Apologético. Ele fala o seguinte: depois de ilustrar no Apologético a contraditoriedade dos filósofos e sua imoralidade, Tertuliano contrapõe os filósofos aos cristãos. Então, parece que ele primeiro critica os filósofos internamente. Ele vira e fala: olha, isso aí que vocês estão pregando, vocês não estão fazendo. Vocês falam aí, pregam a virtude, especulam a respeito disso, a respeito de várias outras coisas, mas vocês não praticam a virtude. Vocês cometem diversos atos imorais e
bom, é claro que tem alguma coisa errada aí, né? E, tendo feito essa crítica, que a gente já viu aparecer aqui várias outras vezes, né, quem acompanha a Sexta Patrística sabe bem do que eu estou falando, né, já conhece esse tipo de crítica com mais afinidade, depois de fazer isso, né, ele vai criticar os filósofos, mas agora em comparação aos cristãos. Isso é interessante. Ele fala o seguinte: em seu conjunto, que semelhança pode-se perceber entre o filósofo e o cristão, entre o discípulo da Grécia e o candidato ao céu, entre o traficante da fama terrena e aquele que faz questão de vida, entre o vendedor de palavras e o realizador de obras, entre quem constrói sobre a rocha e quem destrói, entre quem altera e quem tutela a verdade, entre o ladrão e o guardião da verdade. Então, percebam aí essas contraposições, né? Evidentemente que primeiro ele falava do primeiro ele falava do grego, depois falava do cristão, né? Do homem grego, né? Do filósofo grego, enfim. Então ele fala aqui que o grego destrói a verdade, é um ladrão da verdade, altera a verdade, é vendedor de palavras, né? Enquanto os cristãos eles fazem as obras. Então essa contraposição que a gente já viu outras vezes, né? Inclusive no último vídeo, né? O Tertuliano, o Minúcio Félix, ele faz críticas nesse sentido também. Mas aqui no caso do Tertuliano, então ele faz bem direto assim, né? Os cristãos fazem isso, os gregos fazem isso. Os gregos fazem isso, os cristãos fazem aquilo. Né? Salientando, né, como sempre nesse contexto, os cristãos, né? O lado dos cristãos, mostrando como eles têm uma superioridade moral, uma superioridade da sua doutrina e assim por diante. Em outras obras, Tertuliano reafirma que Atenas e Jerusalém nada têm em comum, como também a academia e a igreja. Então ele contrapõe Jerusalém e a igreja a esses elementos da cultura filosófica da época, né, esses lugares. Né. A academia platônica, por um lado, e Atenas do outro. E aí ele faz um jogo de palavras interessante aqui, né, que ele fala: o cristão extrai seus ensinamentos do pórtico de Salomão, que ensina a procurar o Senhor com simplicidade de coração. O pórtico, né, aqui ele provavelmente está fazendo uma referência ao estoicismo, né, que é exatamente a filosofia do pórtico. Pórtico em grego é estoá. Né, os filósofos estoicos eles são chamados assim, precisamente porque naquele contexto onde eles surgiram, eles ministravam suas aulas, faziam suas discussões, suas reuniões, enfim, no pórtico que havia em Atenas. Aliás, eu não lembro agora se é em Atenas, eu deveria saber disso de cabeça, mas enfim. E aí ele fala que o cristão, ele extrai seus ensinamentos, não é do pórtico lá dos estoicos. Porque o estoicismo estava muito em moda na época, né? O pessoal estava falando muito de estoicismo. Mas não é de lá que o cristão vai tirar a sabedoria dele, os ensinamentos que ele vai aplicar na vida dele. Ele vai tirar do pórtico de Salomão. Né? Então ele faz essa relação. Né? O pórtico de Salomão, enfim. Aí Salomão está se referindo ao personagem bíblico e tal. Né? Então, que ensina a procurar o Senhor com simplicidade de coração. Então, é um tipo de sabedoria distinta. Né? Existe essa da terra, do pórtico da terra, dos estoicos, por exemplo, e existe essa sabedoria divina. Né? É essa segunda que a gente vai buscar. Cadê? Tertuliano rejeita qualquer tentativa de fazer do cristianismo uma contaminação de estoicismo, platonismo e dialética. Com efeito, a fé torna inútil qualquer doutrina. Então ele já de antemão ele deixa bem claro que, olha, não é para misturar, entendeu? É uma coisa que veio de Deus é muito boa. Tem outra coisa que veio dos homens que não está parecendo ser muito boa assim. Né? Então, bom, a gente vai ficar com a de Deus, né? Que é Deus que revelou, obviamente, estará certa. Né? Deus não vai enganar a gente, né? Deus não vai mandar uma mentira pra gente. E aí, nesse sentido, né, a fé torna inútil qualquer outra doutrina. Se Deus falou, está falado. A gente já viu percepções desse tipo aqui antes também. Então, acaba que as doutrinas humanas não têm um papel aí dentro da filosofia do Tertuliano. Né? Pelo menos não conscientemente. Ele afirmava que não deveria ter papel, né, que não servia para nada, essas doutrinas formuladas pelos humanos. Mas a gente vai ver daqui a pouco, né, dando um breve spoiler aí, que a gente vai ver que existe uma certa influência estoica no Tertuliano, né, no pensamento dele. Mas, enfim, isso vai ficar para o finalzinho do vídeo. De todo modo, ele rejeita de antemão essa aproximação. A aproximação
que vários outros filósofos estavam fazendo. A gente já falou de alguns apologistas gregos e de Justino principalmente. Tem um vídeo aqui no canal só para o Justino, e ele traz a filosofia para o cristianismo de uma forma muito mais... talvez da forma mais bela desse período. Chega a dizer que a filosofia é importante e que o cristianismo é importante. Coloca o próprio cristianismo como sendo uma filosofia, a verdadeira filosofia, a filosofia divina. Então, o Tertuliano vai totalmente contra essas tendências, que é a tendência que vai se consolidar no futuro. Na Idade Média, cristianismo e filosofia vão estar muito, muito unidos na escolástica. E também no final da patrística, não precisa ir tão longe assim. Mas o Tertuliano parece que é um desses autores que, nesse sentido, acabam ficando no passado. No sentido de que essa opinião da relação dele, da relação do cristianismo com a filosofia, acaba sendo deixada de lado. Até os dias de hoje, de maneira geral, a Igreja e os autores cristãos tendem a ter essa opinião de que são realidades que são conciliáveis, complementares, num certo sentido. Enfim, cada um vai dar a sua ideia e a gente está vendo aqui na história da filosofia formas disso aparecer. Se você estiver curioso, dê uma olhada aí em todos os vídeos dessa coleção aqui, desse volume mais especificamente. Cada autor trabalha essa relação de um jeito e o Tertuliano já de antemão vai falar, não, não vai rolar, não existe essa possibilidade. Bom, por causa disso, o Reale fala que o Tertuliano acaba caindo num fideísmo, num tipo de posição que estabelece um lugar privilegiado para a fé e parece que, de certa forma, exclui todas as outras possibilidades de conhecimento. Pelo menos os outros conhecimentos não importam tanto assim. Bom, ele fala o seguinte, para Tertuliano, os filósofos são os patriarcas dos heréticos. É interessante que ele faz aí esse jogo de palavra de novo, só que ao contrário. Ele pega a terminologia que se usa várias vezes para se referir ao Antigo Testamento, a Bíblia, a revelação, a fé, que é essa ideia dos patriarcas. Tem os patriarcas do Antigo Testamento, Abraão, Jacó, Isaac. E aqui ele fala que os filósofos são os patriarcas dos heréticos. Então os heréticos que estavam surgindo nessa época, os vários grupos heréticos, já falamos dos gnósticos aqui, por exemplo, mas também outros, são, de maneira geral, influenciados por algumas ideias filosóficas. O platonismo, por exemplo, enfim. Não que o platonismo em si, enfim, o ponto aqui não é que ele só traga, não possa trazer nada de bom. Mas, quando a gente vê que uma coisa está dando muitos frutos negativos, está influenciando negativamente muitas coisas, é natural que a gente crie uma certa repulsa em relação a elas. Então isso também parece que justifica esse asco que o Tertuliano tem com a filosofia. A filosofia está inspirando os heréticos. E ser um herege não é algo muito legal. Então, melhor o platonismo talvez não seja algo muito legal também. Então vamos manter uma distância. Então, os filósofos acabam sendo os patriarcas dos heréticos. São aqueles pilares, aqueles primeiros que deram os primeiros passos para que depois surgisse a heresia. Deram as primeiras doutrinas em cima das quais as heresias iriam se constituir. Como fé em Cristo e sabedoria humana se contradizem, ele escreve o seguinte. E antes da gente ler o que ele escreve, então ele chega a essa conclusão, de que fé em Cristo e sabedoria humana são contraditórias. Platão fala uma coisa que não é o que está na Bíblia. Os estoicos falam uma coisa que não é o que está na Bíblia. Os céticos também falam, ou deixam de falar, enfim, coisas que não estão na Bíblia. Então, não bate, são coisas contraditórias. Você não pode acreditar em uma coisa e na outra ao mesmo tempo, sendo que elas se excluem mutuamente. Considerando isso, então, ele fala o seguinte: o Filho de Deus foi crucificado. Não me envergonho disso, precisamente porque é vergonhoso. O Filho de Deus morreu. Isto é crível porque é uma loucura. Foi sepultado e ressuscitou. Isto é certo, porque é impossível. Então, olha que interessante, ele pega um monte de constatações, a princípio absurdas, e fala que ele crê nelas exatamente porque elas são absurdas. O Filho de Deus foi crucificado. Deus é supremo, Deus não vai ser crucificado, Deus não vai morrer. Deus não vai se rebaixar nesse ponto. Isso é absurdo para a mentalidade grega.
E eu não me envergonho disso, como cristão. Precisamente porque é vergonhoso. Eu não me envergonho disso porque isso é vergonhoso. O Filho de Deus morreu. Isto é crível, porque é uma loucura. Então eu devo acreditar nisso porque é uma parada que não faz sentido nenhum. Ele foi sepultado e depois ressuscitou ainda. E isso eu sei que é certo, porque é completamente impossível. Então ele lança essa série de afirmações paradoxais que são muito interessantes, né? Aí o Reale segue falando aqui, né? As expressões porsus credibile est quia ineptum est e certum est quia impossibile est, impossibile, eu não sei como é que fala essa palavra em específico, tornaram-se muito famosas, essas duas expressões, e foram condensadas na célebre fórmula credo quia absurdum, que resume muito bem o espírito de Tertuliano. É credo quia absurdum. Poderia colocar um est aí, né? Credo quia absurdum est. Então, eu creio porque é absurdo. O motivo de eu crer é porque é absurdo. Eu creio exatamente porque é absurdo. Se não fosse absurdo, eu não creria. Eu não depositaria minha fé nisso. E o Reale não aprofunda exatamente o motivo de por que ele fala isso, mas, ao meu ver, né, a minha interpretação acerca disso aqui é a de que ele sabe que aquilo vem de Deus exatamente porque é algo que contradiz a ordem natural das coisas. Ninguém esperaria que alguém ressuscitasse. Isso é absurdo pra gente. Mas tendo constatado que isso realmente aconteceu, é aí que eu realmente creio que isso veio de Deus. Porque só Deus para fazer um negócio desse, né? Se Jesus Cristo falou que é Deus e fez todas essas coisas absurdas, isso é fato, ele realmente fez, pô, é claro que eu creio. Eu creio porque é absurdo. Se Jesus Cristo só estivesse falando, sei lá, que a grama é verde, que o céu é azul, coisas triviais, banais, certas, no entanto, eu não teria no que crer ali, né? O ato de depositar ali uma fé não ia significar nada. Mas significa, porque é absurdo. Porque o que Cristo fez, né, o que aconteceu com Cristo, a ideia do cristianismo, digamos assim, ela é absurda. Só que ela é um fato. Né? De fato, Jesus Cristo, que é Deus, nasceu, morreu, ressuscitou, tudo aquilo que a gente conhece, subiu aos céus depois. Isso tudo é muito absurdo, né? Como é que um Deus passa por isso? Né? Deus está lá, a gente está aqui, entendeu? Deus não se rebaixa desse jeito. Mas aconteceu, então eu creio, porque é absurdo, exatamente, porque Deus está acima de todas essas possibilidades, né? Deus pode fazer coisas absurdas, né? Coisas impossíveis, que pelo menos nós consideramos serem impossíveis. Bom, como eu falei, é a interpretação que eu dou para isso aqui. E parece fazer muito sentido, eu gostei muito dessa frase. Credo quia absurdum, porque, como eu falei, né, expressa bem isso. Depositar fé em algo é depositar fé em algo que não é trivial. Né? Se fosse trivial, se fosse, como eu disse, a afirmação de que a grama é verde, você não precisaria depositar fé nisso. Mas como a gente está falando de alguém que ressuscitou, é necessário depositar fé. Né? Você precisa de um assentimento da sua parte, né? Algo voluntário. Né? Não, eu vou aceitar isso aqui. Diferente do que acontece com o fato da grama ser verde. Né? Isso acaba se impondo a nós e não tem como a gente negar. A gente nem pensa em negar esse tipo de coisa. Mas quando alguém fala que Deus ressuscitou, né, quando a gente constata que Deus ressuscitou, Deus veio ao mundo, morreu e ressuscitou, isso é absurdo. Mas é um fato. Então a gente precisa acreditar nisso. Né? Enfim, essa é a minha interpretação disso. Pode estar errado, eu não sei. Eu tenho vontade de ler Tertuliano, mas enfim, me recuso a ler PDF no momento, principalmente porque não é um autor muito urgente para mim. Então, como eu não achei nada, sei lá, na Amazon, nem nenhum lugar do tipo do Tertuliano, eu não vou comprar para ler, não tem tanto interesse agora. Mas se alguém souber a resposta para essa questão, né, que souber explicar um pouco melhor isso, eu agradeço. Né? Eu entendi desse jeito e eu acho que faz muito sentido e é muito bonito também. E isso ganha uma dimensão, uma certa dimensão especial, quando entendida dentro desse contexto em que o Tertuliano rejeita a filosofia, a razão,
e aceita a fé. Né? Porque esse tipo de verdade, nossa razão claramente não consegue captar. Mas é verdade. Então nossa razão claramente tem um limite aí. Né? É claro que a filosofia e as especulações humanas vão ter uma limitação. Então, vamos se ater àquilo que a gente sabe que é verdade, né? Que foi revelado por Deus. E que é absurdo, mas que é verdade. E por isso nós cremos nisso. Então, enfim, eu achei bem interessante essa parte. E ele, ressaltando ainda, né, salientando essa postura antifilosófica dele, anticultural, grega, digamos assim, pagã, na verdade, né? Eu estou falando grega como sinônimo de pagão, mas agora a gente está no ocidente latino, né? Então desculpa qualquer confusão aí. Bom, o Tertuliano fala o seguinte: para chegar a Deus, basta uma alma simples. A cultura filosófica não ajuda, até atrapalha. Na verdade é o Reale falando, só que explicando o Tertuliano. No Testamento da Alma podemos ler o seguinte: mas não me refiro àquela alma que se formou na escola, que se treinou na biblioteca, que se empanturrou na academia e no pórtico da Grécia e agora dá seus arrotos culturais. Para responder, é a ti que chamo, alma simples, ainda no redil, ainda não manipulada e privada de cultura. Assim como és naqueles que só têm a ti, alma íntegra que vens dos ajuntamentos, das ruas da fiação. Preciso da tua ignorância, porque ninguém confia em 4 noções de cultura. Ou seja, a cultura parece que... A cultura pagã, né, a cultura dos homens, parece que ela distorce um pouco a alma, né? Ela impede a alma de ver a verdade, né? Aquilo que talvez seja óbvio, né? As verdades da fé. É com essa alma que o Tertuliano quer falar. Né? A alma que passou muito tempo nas bibliotecas, consumindo os elementos da cultura pagã, ela já está com um monte de barreira, entendeu? Ela já se construíram ali vários preconceitos, né, vamos dizer assim, vários impedimentos cognitivos, culturais, filosóficos, para a aceitação da verdade. Então já é uma alma muito poluída, né? Tem muita coisa de ruim que foi colocada ali. E, bom, isso não é legal. Né? O Tertuliano ele busca a alma ignorante, né? Aquela alma que ainda é pura. Né? Não é ignorante no sentido negativo. É aquela alma que é pura, né? Que ainda é virgem, né? Que ainda não foi violada pelos elementos da cultura. Bom, e então esse é um valor que ele tem. Então, né? Ele valoriza essa alma pura, essa alma primordial, essa alma original, natural, né? Sem ainda lidar com as artificialidades da cultura pagã. E, para fechar o vídeo do Tertuliano, como eu falei no começo, por mais que o Tertuliano ele tenha toda essa postura contrária à filosofia, à razão, aos estoicos, né? Teve umas cutucadas nos estoicos aqui, né? Como a gente já viu, né? Menções ao pórtico, aos próprios estoicos e tudo mais. Por mais que ele tenha essa postura, ainda assim ele parece que sofre influência da ontologia estoica, né? Da metafísica ou da física, né? Da cosmologia, né? Da ideia, da doutrina da estrutura da realidade, né? Da ontologia dos estoicos. O Reale fala o seguinte: apesar dessa viva antifilosofia, Tertuliano, em certa medida, revela-se um estoico em ontologia. Para ele, o ser é corpo. O ser é corpo. A gente lembra aqui da concepção estoica, né, da realidade, que afirma um tipo de materialismo. Né? A ideia de que o que há é a matéria, né, é o corpo, e que tudo é corpo mesmo. Eita, travou o vídeo. Enfim. Os estoicos proclamavam a ideia de que tudo é corpo, o que há é o corpo, e não há nada além da realidade corpórea. Mesmo o Logos, né, que foi tão referido por nós nesses vídeos da patrística, né, que todo vídeo tem uma menção ao Logos, nesse vídeo ainda não tinha, né, agora teve. O Logos, o verbo, a razão que permeia todas as coisas, ainda assim ela é concebida como material no estoicismo. Por mais que tenha alguns poréns, né, tem uma coisa meio esquisita, eu até vou falar disso, que parece que o Tertuliano ele traz isso também. Por mais que os estoicos tenham essa ideia de que é algo que é o distinto do corpo, mas ainda é corpo, né, eles ficam meio que no meio do caminho, no final eles acabam ainda dizendo que é corpo. Né, dizem que o Logos, esse corpo que perpassa todos os corpos, ainda é um corpo. Enfim, o Reale já comentou acerca disso antes.
E parece que o Tertuliano ele traz essa ideia, né? Ele traz o materialismo e ele acaba colocando Deus, como o Logos histórico é colocado, como um corpo também. Só que não é corpo como nós somos corpo, como este livro aqui é corpo, como eu sou corpo, você é corpo, meu celular é corpo, minha iluminação é corpo. Né? Não é esse tipo de corpo. Ele fala aqui que ele deve ter absorvido essas teses, sobretudo de Sêneca, que ele muito admirava. Deus é corpo, embora sui generis, assim como a alma também é corpo. Então Deus é corpo sui generis, né? Do seu modo específico, né? Da sua maneira. Né? Ele é corpo à sua maneira. Então ele é um tipo diferente de corpo. Quando eu falo que eu sou corpo, não é no mesmo sentido de quando eu falo que Deus é corpo. Tem algo de distinto aí ainda, mas ainda no âmbito da ideia de corpo. Né? Então o Tertuliano está tentando colocar Deus num plano diferente, só que usando conceitos que ainda tem essa insuficiência do materialismo. Né? Eu não estou dizendo aqui que está certo ou errado, mas eu digo insuficiente para explicar coisas como Deus. Né? Não cabe Deus no materialismo. E aqui ele está tentando colocar essa noção dizendo que Deus é corpo, só que não é bem corpo. Né? É corpo de um certo jeito. Deus é corpo do jeito que Deus é corpo, que é diferente do jeito que nós somos corpos. Né? É corpo de um modo diferente. Que o Reale não aprofunda aqui, mas a gente já viu isso aparecer algumas vezes também. O seu De Anima, né, sobre a alma, como construção ontológica de fundo, representa a antítese exata do espiritualismo do Phaedon. Então é óbvio que o Phaedon é um diálogo platônico. Então é claro que, assumindo o materialismo, um tipo de materialismo, porque como por todas essas coisas que eu disse, né, parece que o materialismo, entre aspas, né, parece que ele tende a transcender o materialismo, mas ao mesmo tempo ele permanece com um vocabulário materialista, mas ainda assim, né, por ele manter esse materialismo, ele acaba se contrapondo aos autores que não são materialistas, né, como Platão, por exemplo, né, que concebe realidades para além da própria matéria, para além do corpo, como ele põe aqui, como a própria alma, como as realidades suprassensíveis das ideias, como o demiurgo, como tudo isso que aparece no Platão. Né? A gente já tem bastante vídeo falando do Platão aqui, e a gente falou disso também em autores que se inspiram no Platão. Né? Já estão cansados de saber o que são essas coisas que eu mencionei. E no Phaedon, especificamente, é ressaltada a questão da imortalidade da alma. Da natureza da alma no geral, mas a imortalidade da alma é um tema muito importante. Ela não é material, ela não se decompõe como o corpo, enfim. É um diálogo lindo, a gente vai resenhar aqui no canal, inclusive, com o Lucas e com o Marcelo. Aproveito até para divulgar. Nós estamos fazendo uma leitura dos diálogos platônicos, um por semana, geralmente, em mais de um dia ou em um dia só, depende do tamanho do diálogo. E, nossa, tá sendo muito proveitoso, muito interessante. A gente, se não entende alguma coisa, a gente troca uma ideia, comenta, ajuda a entender melhor. E, enfim, está sendo muito interessante e a gente vai chegar no Phaedon. O Phaedon específico será aqui no canal. Então vocês podem ficar bem tranquilos que vai ser muito bom. Mas então ele traz essa concepção, o Phaedon do Platão, espiritualista, entre aspas aqui, que no sentido de se contrapor ao materialismo, ele usa esse termo espiritualista. E a última coisa que ele fala do Tertuliano é que a Tertuliano cabe o mérito de ter criado a primeira linguagem da teologia latino-cristã e de ter denunciado muitos erros da heresia gnóstica, refutada principalmente no escrito Adversus Valentinianos, contra os valentinianos. Então ele combateu vários hereges, muito legal, ele tem esse mérito aí na história também. E ele deu os primeiros passos na confecção da linguagem teológica que vai chegar até Santo Agostinho. Ele vai trazer vários conceitos, vai trazer várias ideias que serão muito utilizadas. Eu achei uma pena que ele não tenha aprofundado isso aqui, mas, bem, de todo modo a gente consegue imaginar que tenha alguma inspiração estoica em alguma das coisas que ele falar. E bom, pessoal, esse foi o vídeo. Basicamente era isso que eu tinha para falar sobre o Tertuliano. Nós no próximo vídeo falaremos de alguns autores menores, tá? Só tangenciar assim, falar um pouco dos nomes, para a gente se situar historicamente, e saber quem foram as figuras que foram aparecendo.
E aí depois a gente vai falar de mais 3 autores e entraremos em Santo Agostinho. Tá bom? Então não se esqueçam do que eu falei no começo. Você pode apoiar o canal pelo Apoia-se, pelo Pix e também comprando os livros pelo link na descrição. Claro, se você não tiver dinheiro, você pode divulgar o canal, você pode se inscrever no canal, comentar, dar like, fazer todas essas coisas, tá? É muito importante que você divulgue. Eu vou ficar muito feliz se você quiser fazer isso, tá bom? Obrigado, gente. Um abraço. Valeu.